Voltando então um pouco à minha questão do dia de hoje, eu quero retomar então alguns comentários feitos, né, em decorrência daquela mensagem, né, postada pela Ana Luísa Guimarães, a nossa socióloga aqui do entorno de Brasília, da cidade ocidental, em que ela se pergunta, né, pessoas pretas, vocês estão ao ponto de repensar uma maternidade, uma paternidade por causa do Estado genocida? Então, essa questão gerou muitos comentários interessantes, né? Muitas mulheres responderam a isso. Alguns dos comentários, por exemplo, dizem, né? Além do medo aterrorizante de perder para o Estado, pense pelo lado de seu filho ou filha sofrer situações explícitas de racismo na escola, desde os 3 anos de idade, seu desgaste emocional, psicológico, de lutar, colecionar boletins de ocorrência, denunciar em todos os órgãos competentes. Então, veja que isso vai se aprofundando, né? Uma outra pessoa diz, não tem nenhuma possibilidade de eu ter um filho no mundo onde vai crescer, sofrendo racismo, pode ser morto, indo à padaria. Outra mulher respondeu, eu tenho 2 crianças e toda vez que eu descobri uma gravidez, eu entrava em desespero. Quando se nasce preto, temos um alvo no corpo. E quanto mais retinta nossa pele, mais imã de bala da intervenção militar nós somos. Então veja que são comentários assim que mostram, né, as aflições da mulher negra hoje diante dessa questão da maternidade. É claro, né, que nós temos em nossa sociedade diversas formas de se pensar a maternidade por parte das mulheres negras, mas não podemos negar que essa questão colocada pela Ana Luísa Guimarães é uma questão importante, relevante, no sentido de que muitas mulheres se veem, né, em situações de conflito em virtude da violência que é praticada pela sociedade contra os nossos filhos negros e as nossas crianças, os nossos jovens, né? Então, é uma questão importante para todos nós refletirmos a respeito. Como já havia dito, a Clarissa Levi, né, essa jornalista, ela então convidou 4 mulheres, né, entre as quais a própria Ana Luísa Guimarães, para nos falar um pouco a respeito de como era, né, a sua vivência a respeito dessa questão, né, como era a sua reflexão elaborada a respeito disso. E ela nos lembra, né, Clarice Levi, que esses casos, né, dessas 4 mulheres que ela entrevistou, não eram casos isolados, né? É uma tendência que as mulheres negras recusem a maternidade em face da violência. Afinal, todos os dias, ao menos 32 crianças ou adolescentes brasileiros são assassinados, segundo os dados do UNICEF, né, do Fundo das Nações Unidas para a Infância. As crianças são baleadas dentro de casa, nas próprias escolas, né, enquanto elas assistem às aulas. Às vezes sofrem violência no caminho para a padaria, onde compram lanche, como já bem diz a nossa Clarissa Levi. Em 2019, relembra-nos, né, a nossa jornalista, ela já se lembrava, né, da Kathleen Bellino, que morreu baleada enquanto passeava de bicicleta com a mãe no Rio. A menina tinha apenas 5 anos de idade. 2 semanas depois, foi a Agatha Félix, de 8 anos, que foi atingida por uma bala enquanto andava de carro com a família, também no Rio de Janeiro. E na região metropolitana do Rio, hoje, ao menos 25 crianças foram baleadas, né, no ano de 2019. 4 atingidas dentro de casa, 8 enquanto caminhavam para a escola. E em 2020, a morte violenta dessas crianças continua acontecendo em todas as periferias, né, do nosso país. Lembremos, né, deste ano, João Pedro Matos Pinto, né, que foi alvejado com um tiro de fuzil, violência, né, diante de uma criança de 14 anos, quando havia acabado de mandar uma mensagem para sua própria mãe, dizendo que estava dentro de casa, que ela podia ter calma diante daquela situação. No Ceará, né, 69 crianças e adolescentes foram mortos somente durante a quarentena. Então, de 20 de março até 27 de maio, houve esse aumento de dados, né, em 165% nas mortes de criança e adolescente em relação ao ano passado. Fortaleza é ainda uma das cidades mais violentas do nosso país e, sobretudo, é porque essa violência aumenta o número de mortes, mas diminui a idade das vítimas. Então, as crianças tendem a ser também vítimas da violência praticada
em Fortaleza, né, neste sentido. Então, a Clarissa Levi ela já nos destacava, né, que adiar a maternidade para a mulher, né, só é possível até certo ponto, porque pesa também sobre elas essa necessidade de entender um filho como um projeto com data limite, já que a fertilidade feminina vai caindo conforme a idade, né? E a Clarissa Levi, ela conversou com essa psicóloga, que ela é especialista em psicologia clínica, relações raciais, maternidade, que é a Lucineia Marques. E a Lucineia Marques já nos lembrava exatamente aquilo que a Adelaide vinha pontuando, né? A relação entre a violência, a escravidão sobre os corpos das mulheres negras, né? E dizia, né, a Lucineia, a escravidão foi ontem, em termos históricos, né? A escravidão fala sobre a nossa família. E ela explicava, né, que as pessoas carregam traumas que são geracionais, são memórias, sentimentos, padrões inconscientes que são passados de geração para geração. E ela nos lembra ainda, a psicóloga Lucineia, que não é raro que as suas pacientes tragam histórias, né, essas pacientes mulheres negras, relacionadas, né, a bisavô, a bisavó, né, que viveu o cotidiano da escravidão. Então, as marcas, os traumas, eles aparecem no consultório, quando as mulheres falam sobre a maternidade. Por isso que a gente não pode negligenciar essa questão hoje a respeito da maternidade, da escolha ou não de mulheres negras em serem mães. Afinal, foram 300 anos de escravidão, já dizia a Lucineia, né? Isso significa mulheres sendo estupradas, 300 anos de mulheres gestando sem poder exercer a maternidade. Então, além de memórias históricas, né, aparecem no consultório as vivências mais recentes, como bem pontuou a Adelaide, de tantas notícias que são divulgadas a todos os dias relacionando, né, a violência aos corpos das mulheres negras aqui no nosso país. Então, tudo isso certamente que pesa muito para a mulher na elaboração do seu plano de vida, né? De saber se terá filhos, se terá uma família numerosa ou não. Isso certamente também influenciará os sentimentos, né, dessas mulheres em se virem diante de situações em que se encontram, né, com este sentimento de solidão face à formação de uma família que era o seu plano de vida, né, originalmente, e que em virtude de circunstâncias, né, adversas à sua vontade, tiveram que ser redirecionados. Nós observamos, por exemplo, nas redes sociais, que é um local onde as pessoas manifestam, né, as suas opiniões e muitas vezes extravasam, né, os seus desejos, as suas queixas, que uma das queixas, das maiores queixas, né, expressadas pelas pessoas negras, é a solidão. Né? A solidão de uma maneira geral. E nós observamos que a história da escravidão e pós-escravidão criou esse espaço de solidão. Uma vez que a mulher ela não podia ter, as pessoas pretas não tinham seus laços afetivos mantidos, né? Elas eram vendidas, as famílias eram desfeitas, os casais, a mulher negra ela era objeto tanto da criação, né, de crianças escravizadas, utilizadas para a reprodução de crianças escravizadas, como também para a sexualização, para servir como um objeto sexual, ou para guardar e proteger os filhos, né, da casa grande. Então, nós observamos na escravidão e na pós-escravidão a gênese dessa solidão. Essa solidão é real. Né? A síndrome, por exemplo, do impostor, da pessoa se sentir sozinha no espaço de trabalho, na universidade, nas suas conquistas, porque o acesso para a população preta dos espaços de poder e de sucesso é restrito. Então, quando uma pessoa preta ela chega num lugar de destaque, ela se sente sozinha, né? Isso tem sido chamado por muitos estudiosos como a síndrome do impostor. Ela começa a achar que não é legítimo ela estar ali, que não é justo ela estar ali. Ela é convencida pelo racismo. Então, isso não é um problema dela, isso é um problema do racismo, de que aquele lugar não é o lugar dela. E muitas mulheres se veem relegadas a um segundo plano,
porque ela vive dentro de uma sociedade racista que estabelece padrões que são eurocêntricos para um país onde há 56% da população é população negra, é preta. Então, ela se vê, esse estado de solidão é um estado real. E aí eu volto, por exemplo, às falas de Frantz Fanon no livro dele, quando ele fala da importância de se descolonizar o pensamento. É preciso que nós passemos por esse processo de descolonização do pensamento. É preciso que os profissionais da área de saúde racializem o seu debate, as suas terapias, os seus tratamentos, que eles considerem como válidas as narrativas dessas pessoas que se queixam dessas dores, porque essas dores são dores reais. Essas dores, elas de fato, elas existem, né? Elas fazem parte da nossa história, elas fazem parte da nossa vivência. E que o caminho da descolonização, e aí eu lembro novamente o filme da Beyoncé, que mostra exatamente o que é proposto lá para o Frantz Fanon, né? Esse retorno a uma África mítica, mas não somente o retorno. É necessário lançar uma flecha para o futuro. É necessário que haja um futuro. E esse futuro, ele começa com um processo de descolonização. Ele começa com um processo de construir representações. Na minha fala, eu gostaria de fazer um paralelo entre a questão de solidão de mulheres negras e a representação inadequada sobre as mulheres negras, que ainda são sobre o corpo das mulheres negras, né, que são representações, deturpações, ainda perpetuadas na contemporaneidade. São ou nos dias de hoje, que são representações que vieram da plantação como memórias opressivas, né, da plantação, pegando emprestado, né, a expressão memórias da plantação de Grada Quilomba. Então, temos a origem da representação, né, do corpo de mulheres negras como disponível para o uso sexual pelos senhores brancos. Né? Em outra vídeo palestra, aqui no canal, a gente discute a realidade cruel também de crianças negras que sofrem a violência sexual, de mulheres negras que sofrem a violência sexual, algo que tem a ver, sim, com essa injusta ideia da disponibilidade do corpo negro, né? Aí o reforço, a naturalização injusta dessa representação é ainda perpetuada em programas de TV, nos discursos do cotidiano das pessoas, até pessoas que dizem não serem racistas, mas essas pessoas participam dentro de um sistema racista em que contribuem por meio de seus discursos, reforçando deturpações ou representações negativas sobre as mulheres negras, né? Em pensar os programas de TV, né? A gente pode entender que esse é um espaço onde o pensamento da massa da população, infelizmente, é formado. Essa representação inadequada sobre as mulheres negras precisa de ser desconstruída, principalmente no espaço da mídia, né, nos programas de TV, uma vez que contribui para, né, essa violência contribui para a opressão física e psicoemocional das mulheres negras. Em se pensar a questão da representatividade em programas de TV, historicamente no Brasil há a representação de afeto entre personagens brancos e brancas, né, em novelas, filmes e programas infantis, com pouca ou nenhuma representatividade de famílias negras ou ligações amorosas de pessoas negras. Na mídia, ainda faltam referências sobre relações afetuosas, no caso de mulheres negras. E essa referência de relação afetuosa para pessoas negras e negros é escassa, não somente na mídia brasileira, mas na cultura em geral. Né? Para fins comparativos,
Em muitas comunidades negras nos Estados Unidos, há a celebração, né, de 15 anos em referente a jovens negras, adolescentes negras, e essas celebrações incluem um espaço para a construção da afetividade com rapazes negros de sua comunidade, por meio de dança, música e outros rituais modernos culturais que buscam valorizar a questão da afetividade de jovens negras e negros, né, nesse contexto. O filme Black King, de Beyoncé, em uma cena, traz esse rito cultural tão importante, né, que busca reforçar a construção da autoestima da juventude negra americana. No Brasil, o cuidado da questão afetiva para jovens negras e negros não faz parte de muitas manifestações culturais e também não nas festas de 15 anos, por exemplo. E isso, a falta de representação, da construção da representação, né, disso ainda é tímido nas manifestações culturais. Em geral, então essa questão é tímida nas manifestações culturais brasileiras, exceto na escrita de escritoras afro-brasileiras, né, como discutiremos nessa conversa.